Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos e irmãos, especialmente nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. Temos a oportunidade de alguns momentos de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta ocasião tão significativa para todos nós, quando nos reunimos em nome de Deus, nos dirigimos a Ele numa prece com o nosso pensamento vibrante e o coração cheio de confiança, cheio de esperanças em novos tempos. Abrimos o nosso Evangelho e caiu-nos o capítulo 1, Não vim destruir a lei. É uma instrução dos Espíritos, recolhida em 1861 por um espírito israelita. A nova era. Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou este povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que se apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não,
Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Esta mensagem, trazida há cerca de 160 anos, está reservada para nós nesta ocasião, para reflexionarmos sobre esta grande caminhada da humanidade a aprimorar a ideia de Deus. Então o texto nos lembra que através de Moisés e dos profetas, Deus se revelou pelos 10 mandamentos, pelo decálogo, que nos foi trazido como grande rota para que seguíssemos em direção a uma mensagem renovada que o Cristo nos trouxe com a sublime moral que, pronunciada há mais de 2000 anos, alcança-nos nesta ocasião como uma bênção, porque derrama-se por sobre o mundo, que continua buscando as grandes verdades e as grandes realizações do Espírito, e que caminha lentamente, através de suas experiências, mas submetido à lei do progresso. As ideias exigem uma transformação do próprio ser humano, que as utiliza, as alcança, e gradativamente vai ampliando a sua visão, a visão de si mesmo, a visão do mundo, o sentido da vida, a presença de Deus. Estamos descobrindo Deus em todos os objetivos, em todos os propósitos que o ser humano traz em seu coração e em sua mente. Ansiamos por Deus. Quando não o encontramos, até colocamos algo em seu lugar, que passa então a exercer o domínio que deveria ser de Deus em nossas vidas, e nos submetemos então, iludindo-nos e desiludindo-nos. E entre erros e acertos, vamos progredindo, estruturando-se na experiência que desenvolvemos como espírito em evolução. Trazemos nesse dia o coração cheio de esperanças, porque já temos a mente iluminada pelos esclarecimentos de Deus através das vozes espirituais, que pela doutrina espírita revelaram o mundo espiritual para o entendimento humano. Para que esse entendimento pudesse ser alcançado, foi necessário percorrer todo esse caminho ao longo de milênios, onde a ideia de Deus, o conceito de espiritualidade, o sentimento de espiritualidade, foi se desdobrando em reconhecimentos gradativos. Aos poucos fomos compreendendo melhor todas as coisas que nos envolvem, e ideias mais aprimoradas, como aquelas ideias de liberdade, antecederam a ideia da revelação espírita, para que pudéssemos então compreender a realidade do espírito e os mecanismos de intercomunicação, de influenciação entre os dois planos de vida, o plano material e o plano espiritual. Estas relações do espírito com a matéria, enquanto encarnado e enquanto desencarnado, hoje estão mais clarificadas, mais compreensíveis para nós. Conseguimos entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. Conseguimos reconceituar
aquelas situações que não compreendíamos ou compreendíamos equivocadamente e que hoje tornam-se mais claras. E por certo, estão sedimentando, dando base para que novas e mais completas ideias se estruturem seguindo-se a lei do progresso, que incessantemente nos impulsiona na direção da plena realização das forças espirituais. Somos uma obra divina, cada um de nós um projeto de Deus. E trazemos agora aí o reconhecimento desse nosso papel no contexto da obra do nosso Pai. Nos sentimos então irmãos uns dos outros, como Jesus nos ensina, e desperta em nós uma esperança justificada na compreensão mais completa das leis que regem o nosso destino e nos mostram o amor infinito que estrutura o universo e que alcança os nossos corações esperançosos num momento como este, em que enfrentamos transformações na nossa própria natureza, em que seguimos a ciência a descortinar novas perspectivas. E assim compreendemos que o progresso intelectual, científico, precede o progresso moral, porque amplia nossa compreensão sobre a obra divina e da obra de Deus, situados neste conjunto amoroso de que fazemos parte. Entendemos, então, de forma mais ampla, o sentido profundo do nosso viver. E assim atuamos como expressando de nossas almas as conquistas já realizadas e reorientamos os nossos passos na direção de um futuro pleno de realizações amorosas de que carece o mundo em que vivemos, nesse processo de transformação, nesse momento desafiador que todos experimentamos. É a mudança da nossa natureza. Estamos em outras condições daquelas em que já estivemos. Outro dia, um amigo contou-nos que estava com um netinho de 5 anos, assistindo a um animado na televisão. E a animação apresentava uma criança banhando-se. E o avô, querendo aproveitar a oportunidade para orientar o netinho, destacou: olha a importância que devemos ter com a higiene. Olha como é importante lavar sempre as mãos. É importante para não mantermos aqueles bichinhos em nossas mãos. E a criança interrompeu: eu sei, vó, são as bactérias. Há 200 anos, grandes inteligências humanas não poderiam conceber a vida microbiana. Não poderiam entender a existência de bactérias. Hoje, uma criança de 5 anos consegue ter ideia de que existam seres microscópicos que atuam no plano em que nós conseguimos reconhecer sensorialmente. Assim estamos, hoje, em condições de compreender o que não compreendíamos no passado. E as grandes incompreensões humanas representam apenas as necessidades que temos de desenvolvimento dessa potência do nosso espírito, as forças da nossa mente, a consciência que se expande e que exige este progresso que vai se realizando com o concurso do tempo estruturado nas experiências. E Deus nos concede, nos dá as experiências, como esta que hoje vivemos. Estamos nos comunicando através desses recursos tecnológicos que são conquistas da inteligência transformada no tempo, amadurecida até este ponto, que nos permite esta comunicação facilitada por esses recursos da tecnologia. Do outro lado do planeta, alguém pode conectar-se conosco, acompanhar as nossas reflexões, pode comunicar-se com facilidade, acessível
a todas as faixas etárias. Os nossos jovens, mesmo as nossas crianças, lidam com esses recursos hoje com intimidade que nós não tínhamos como conceber em nossa juventude, em nossa infância. No entanto, já desfrutamos deste progresso e de tantos outros. E os desafios da vida impõem à ciência o esforço para atender aos desafios que se apresentam. Hoje procuramos vacina que consiga superar o mal pandêmico que nos alcança. Mas os nossos hospitais continuam superlotados, não apenas pela pandemia, mas pelas dificuldades que temos na sustentação da saúde. As nossas penitenciárias estão superlotadas, não por falta da vacina, mas por falta de educação moral, por falta de amor entre nós. Amor que Jesus veio preconizar, exemplificar há mais de 2000 anos. Amor que estamos conseguindo compreender como atua em nosso destino, em nossa vida, pelas claridades que nos chegam da doutrina que nos renova os ensinamentos do Cristo e faz-nos compreender melhor que toda a lei está encerrada no grande preceito sintetizado por Jesus: não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso estamos desafiados, neste momento em que a nossa alma se enche de esperanças, vencendo dificuldades que ficaram para trás, como tantas outras, na direção de outros desafios que estarão nos esperando no futuro, não sejamos ingênuos, mas que venceremos porque este é o nosso destino. Estamos destinados para essa realização plena das forças espirituais que trazemos, como espíritos imortais que somos. Trazemos em nós a vocação para a felicidade. Por isso, tomamos a iniciativa permanente de alcançá-la, mesmo entre equívocos, mas daí surge a experiência e o aprendizado. Estamos nos felicitando, nos cumprimentando, com o meio que dispomos. Já não conseguimos abraçar todos os amigos, todos os familiares neste instante, mas conseguimos envolvê-los em vibrações de muito amor. Conseguimos desejar uns aos outros muita paz, prosperidade, saúde. Desejamos que cada lar se envolva em vibrações amorosas para o pleno entendimento e harmonia. Que cada ambiente de atuação humana se converta numa oficina de realização dos ideais superiores, onde todos possam cooperar uns com os outros na construção de um mundo melhor. Desejamos que se afaste a miséria de cada esquina, que a saúde se afirme, que possamos, em todas as fases da nossa existência física, contar com os recursos que sustentem a harmonia das energias do nosso corpo físico, mas também o equilíbrio e a paz em nossa mente, para que harmonizados possamos ser construtores de um mundo diferente, deste que temos percorrido entre lágrimas, e assim, contribuindo para que as lágrimas uns dos outros, elas se convertam em lágrimas emocionadas, não de dor, mas de gratidão a Deus. Possamos nos sentir permanentemente em prece, ligados a Deus nosso Pai, que se revela agora em tudo que Ele criou, se revela no entendimento que temos da sua presença em nossas vidas, da sua presença em nossos espíritos que caminham sob a proteção deste amor infinito que nos concedeu a vida e que nos mostra a grande trajetória que o amor nos ilumina para percorrermos na direção do progresso espiritual. Estamos com o coração cheio de gratidão.
Gratidão por todas as experiências, mais felizes, mais difíceis, mas todas valiosas. E, sobretudo, pela iluminação das consciências, que conseguem vislumbrar um rumo diferente daqueles que já percorremos. Temos uma esperança justificada em alcançarmos plenamente os objetivos que trazemos na intimidade dos nossos espíritos, que é o de nos impulsionar na direção da realização dessas forças que Deus nos dotou, da educação plena destas forças. E hoje nos está colocado essa força sublime do amor, capacidade que todos temos. Todos somos habilitados para amar. Todos temos afetividade. Todos podemos ampliar, sublimar este sentimento. E fazemos isto na dinâmica da vida, em cada lar, na vida de relacionamento, enfim, nos nossos relacionamentos. Estamos aí nos nossos projetos, na construção do bem, enfim. É uma fase de reconhecimento e de amor. Especificamente, ao trabalho que desenvolvemos no campo da educação espiritual, do aprendizado, do nosso aprendizado, dos fundamentos da nossa doutrina, das leis de Deus e do exercício que desenvolvemos para apropriar em nós as lições do Cristo. Estamos aí aprendendo aos poucos a amar-nos uns aos outros. E a nossa casa é um núcleo de exercício da alma, exercício de aprendizado e exercício de serviço. Estamos, durante tanto tempo, com um modo de atuar ajustado às possibilidades deste momento desafiador. Mas isso ainda nos dá, em relação a uns e outros e a todos, um justificado sentimento de admiração, de gratidão, porque temos conseguido alcançar os corações com quem estabelecemos contato, como neste instante, pelos meios que nos são acessíveis, pela tecnologia. Conseguimos abrir o Evangelho, reflexionarmos juntos, fazemos uma prece, nos tratarmos por irmãos. Sentimos a presença de Jesus em nossos lares, em nossos grupos de estudo, nos momentos em que procuramos estar com os nossos corações unidos, porque estamos comprometidos com o mesmo ideal. Estamos identificados pelo amor do Cristo, identificados pelos fundamentos da doutrina espírita. Já nos sentimos atraídos por estes conceitos, por estas luzes que nos tocam o coração e a consciência. Temos muitas dificuldades, identificamos as nossas limitações, o quanto ainda precisamos aprender, o quanto ainda precisamos trabalhar. Mas já nos sentimos identificados com esses valores, nos esforçamos por apropriá-los em nós. E isto, unidos, justifica a nossa admiração e a nossa gratidão. Porque é um trabalho que fazemos juntos. É o nosso grupo. Nós somos o grupo. Os recursos materiais são recursos benditos que a vida nos proporcionou através do esforço de tantos, do nosso próprio esforço, para podermos aí nos expressarmos, aí trabalharmos juntos, aprendermos, nos exercitarmos. Temos então o nosso educandário, a nossa oficina, a grande enfermaria dos corações e da mente. Fazemos então os atendimentos de que carecemos, para podermos educar a nossa sensibilidade. Atestramos as forças que Deus colocou em nós.
Educamos a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade, no intercâmbio amoroso e caridoso com o plano do Espírito. E choramos com aqueles que nos consolam, e consolamos com aqueles que vêm verter as suas dores pelos nossos próprios olhos. Oferecemos a nossa sensibilidade para o despertamento das consciências. Recebemos aqueles que agora chegam, como fomos recebidos quando chegamos. Nos preparamos para esta atividade, para a retomada, que esperamos seja breve, da normalidade das nossas atuações, aprimoradas por toda a experiência que recolhemos durante esses dias de desafio e de aprendizado. Temos, portanto, no novo ano que se apresenta, a oportunidade de mais uma vez nos abraçarmos espiritualmente, de desejarmos muitas felicidades a todos, a cada família, muita paz, muita harmonia, e esperarmos que tenhamos muito trabalho, muito aprendizado no próximo ano, para que os nossos passos se acelerem na direção dos grandes objetivos espirituais que todos temos e que nos mantém unidos nesse propósito de progresso do espírito, nesse propósito de aprender a amar-nos uns aos outros e a Deus, sobretudo, como Jesus nos recomendou, cumprindo a lei que Ele veio confirmar. Felicidades a todos, um fraterno, amoroso abraço e um feliz ano novo sob as bênçãos do Cristo e o amor do nosso Pai. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site